Tudo bem, pessoal? Meu nome é Augusto, esse é o canal Investindo em Família. A gente criou esse canal para falar de finanças, para falar de relacionamento familiar, com a esposa, com os filhos. Vamos falar como você vai poder sair das suas dívidas, como investir, gastos. Falando em gastos, vou apresentar a minha esposa aqui para vocês. Oi, gente, eu sou a Marcela. Nós somos casados há 16 anos, temos 2 filhos, uma com 15 anos, outra com 10 anos. E, como o Augusto falou, a gente decidiu criar esse canal para passar um pouquinho do que a gente tem aprendido e estudado, que tem feito muita diferença para nós, na nossa vida, ter metas, estudar a parte financeira. Isso aí, a ideia é ajudar você, que vai acompanhar a gente aí nessa trajetória, e também um ou outro vídeo com umas viagenzinhas legais, um assunto bacana, fora finanças, né, para dar uma descontraída também. E a gente vai ter até uma vinheta agora para o nosso canal, que a nossa filha vai fazer pra gente. Agora roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Então, depois dessa vinheta maravilhosa, vamos continuar aqui. O que nós vamos falar primeiro? Educação financeira. Educação financeira. O que é educação financeira? É você gastar menos do que você ganha. É muito simples, mas é simples só de falar, não é simples de fazer, porque no dia a dia a gente acaba se perdendo, e isso é normal. Então o que eu fiz aqui? Eu desenhei aqui uma piroca, não, piroca não. Desenhei aqui uma pirâmide para a gente saber em que situação você está atualmente. Endividado, que é aqui embaixo. Você está com dívida de cartão de crédito, empréstimo. Fala você de dívida, melhor. Você tem mais afinidade. Não, afinidade não, mas já passei por isso. Bom, endividado, que a gente acaba caindo assim, em dívidas bobas, mas que se transformam em bolas de neve do mal, como o Google costuma falar, que é dívida de cartão, usar o limite, o banco está me disponibilizando lá, vou usar daqui a pouco eu cubro, cartão de loja de departamento. Então assim, eu já estive nessa situação, já tive vários cartões, ia comprando, fazendo uma comprinha aqui, outra ali, depois eu vou pagar e aí isso virar uma bola de neve, fiquei endividada mesmo. É uma situação terrível, tipo, você perde o sono, você não consegue fazer mais nada, nem comprar, nem pagar. Então é uma situação horrível que a gente saiu, porque era dívida minha, mas a gente é um casal e meu marido, para ele é inadmissível você ter dívida sempre, ele sempre foi assim, sempre teve essa cabeça. E eu não, eu sempre já pensei, mas eu quero comprar roupa, vou parcelar ali, não tem problema. Era assim, uma delícia, na verdade, ter essas parcelas, saber que quando terminasse eu já ia fazer outra. E depois que você tem essa educação financeira, a sua cabeça muda completamente, porque essa situação não é legal mesmo. Muito bem, gostei. Vamos lá. Então, endividado. Quando você está endividado e você não consegue pagar a prestação, isso vira uma bola de neve do mal. Começa a ter juros sobre juros. Então, você está devendo R$1.000 para o seu cartão de crédito, daqui a um ano esses 1.000 viraram 14 mil, 15 mil. Então, assim, é um absurdo. Aí fica uma coisa impagável e vira uma bola de neve e você fica com a cabeça quente porque você acha que nunca vai sair desse fundo do poço, tá? Primeira coisa, se você tem dívida, pague as suas dívidas. Ligue para onde você está devendo, renegocie, tente acordo, mas saia da dívida, tá? Você vai dormir melhor, você vai conseguir raciocinar melhor, pensar melhor para você dar o segundo passo. A segunda situação aqui da pirâmide, e a gente ficou por muito e muito tempo, porque embora eu nunca tenha feito dívida, eu pessoalmente, né, eu não admito dívida, eu não pego dinheiro emprestado, eu só compro o que eu tenho dinheiro na conta para pagar, só que o que acontece? A gente ficava sempre no 0 a 0. O que sobrava, a gente ia viajar, a gente ia num restaurante, ou comprava alguma coisa. Então nós ficamos muito tempo aqui no 0 a 0. Até que chegou uma hora que a gente conversou e falou, a gente trabalha e cadê o dinheiro? E o dinheiro ia embora, a gente não sabia nem aonde. Então, uma outra dica aqui, conheça os seus gastos, certo? Normalmente você sabe quanto você ganha, mas você não sabe quanto você gasta. Então, conheça os seus gastos. Mais pra frente nós vamos fazer um vídeo aqui
sobre planilha de gastos, né, do lar. E aí, nesse vídeo que a gente fizer da planilha, nós vamos deixar um curso totalmente de graça, um curso do Banco Central, que vai te dar uma planilha para você também acompanhar os seus custos do lar. Essa planilha mudou da água pro vinho aqui em casa. Você colocar num papel, numa planilha, você visualizar os seus gastos, fazer aquela soma, porque a gente só ficava assim, mas não é possível, a gente ganha X, a gente quase não gasta, a gente faz uma viagem, faz isso, mas não sobra nada, né? Então a gente sempre nesse 0 a 0, mas quando você planilha, o Google também faz escrito, assim, você visualiza aquilo, muda completamente, dali você passa a enxergar onde você pode melhorar, aonde está o excesso, que você na sua cabeça não existe esse excesso, mas quando você coloca, você fala, poxa, aqui eu podia ter melhorado. Por exemplo, compras do mês, a gente gastava, nem tinha ideia assim, que gastava tanto, depois que a gente começou a ver, ó, mas gastei tanto aqui, tanto... Você consegue melhorar em tudo para sair daqui e aí subir aqui mais uma escadinha. E estipular uma meta, né? Um orçamento. Exato. Olha, a gente pode gastar R$500. Então, tá lá, R$500 de compras, R$500 de passeio. Aí você faz a sua planilha para saber o que você está gastando e o que você vai poder gastar para o próximo mês. E aí você já consegue se controlar mais, certo? Então vamos lá. Do 0 a 0, que a gente ficou bastante tempo, a gente vai para o poupador. O poupador é o caso dos nossos pais, dos nossos avós, que antigamente o que sobrava, eles guardavam uma parte do dinheiro. Ah, sobrou alguma coisa esse mês, eles guardavam. Naquela época, eles usavam muita poupança, que naquela época ainda rendia alguma coisa. O dinheiro ficava protegido, né, entre aspas, porque no plano Collor, por exemplo, até isso foi confiscado, mas enfim. Eles pegavam o dinheiro, sobrava um pouquinho, colocavam na poupança. Ou guardavam em casa, né, embaixo do colchão, o colchão ficava grande desse jeito. Então esse é o poupador. Ele já tem um passo a mais do 0 a 0, porque já sobra um dinheirinho e ele consegue guardar. E aí no topo da pirâmide está o investidor. O investidor, aí já é a mentalidade do rico. O que ele faz? O dinheiro que entra, ele já separa uma parte para ele. A gente diz que ele se paga primeiro. Então ele estipula 10% do que eu ganho, por exemplo, 10% do que eu ganho eu já vou separar. Então ele ganhou R$2.200, ele já vai separar. Esses R$200 ele vai investir. E aí com os outros R$1.800 do salário dele, aí sim, ele, através da planilha, ele vai saber quanto que ele vai gastar, o que ele tem que comprar, quais as contas que ele tem que pagar. Então é assim que ele se planeja financeiramente. E esse dinheiro que ele investiu, ele está comprando ativo. Ele investe em ação, em fundo imobiliário, tudo isso nós vamos explicar mais para frente. Mas esse dinheiro vai ficar rendendo, então vai voltar para ele. É como se ele tivesse uma outra renda além do salário dele. Então isso é importante. Essa é a mentalidade do rico. Exatamente, que não existe, né? Pobre, rico. Ah, porque o rico é o que ganha 50 mil, 40 mil. E o pobre ganha... Não, é a mentalidade. Porque não adianta o cara ganhar 50 e gastar 50 e tá aqui no 0 a 0. E gasta não adianta. E tá cheio de casos assim. Exatamente. Dá um problema aí, uma outra pandemia, o cara tá ferrado, porque ele nunca poupou, ele nunca fez uma reserva de emergência, ele não tem um planejamento. Então é o cara que se desespera, a hora que tem um problema, ele é o primeiro a ser atingido, né? E aí o poupador também, ele não tem um investimento que vai ter um retorno para ele futuro, ele vai também trabalhar a vida inteira, né? E ter aquilo contado. Então assim, precisa ter essa educação financeira, você precisa estudar, e vamos estudar aqui com a gente vai estar disposto a dividir isso aqui com vocês, pra gente crescer junto aí e sair dessas fases e ficar aqui no topo, investindo, com uma vida tranquila, sem dívida e feliz, né? Então, gente, para encerrar, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais de cada item aqui, tá bom? Isso aqui é a base, o primeiro passo para vocês entenderem. Vocês têm que se identificar em que lugar que vocês estão aqui e aí a gente vai detalhar melhor nos próximos vídeos cada um desses passos aqui. E mesmo se você já está aqui, eu estou com medo de investir é sorte, não é nada disso. Então a gente vai explicar com calma, com elegância, devagarzinho, como é que você vai se tornar um investidor e vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para voltar para você. Requer muita disciplina, muita paciência,
é monótono, é devagarzinho e sempre, mas você chega lá. A recompensa vem. Legal?